Vamos lá, segundo vídeo da terceira fase para falar sobre a tarefa de vocês. Não é complicado, é trabalhoso, né? Essas tarefas da UNHB são muito trabalhosas, mas não tem mistério, tá? E eu vou dar uma dica para vocês resolverem esse negócio, tá? Primeiro eu vou falar como é que vocês podem organizar o trabalho de vocês. Então, vamos lá, a tarefa dessa terceira fase é organizar todos os documentos que já foram utilizados na primeira, na segunda e na terceira fase, dá na média de uns 40 documentos por aí, organizá-los por data de produção, tá? E ou seja, pela época, a data em que foi produzido, né, o século em que foi produzido o documento, e a que século se refere esse documento, tá certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Se eu pegar no século XIX, vamos fazer assim, eu vou até escrever para vocês. É o seguinte, vamos supor, né, que 3 anos atrás, em 2016, portanto no século XXI, foi republicado, tá, um livro de um historiador do século XIX, que foi publicado originalmente em 1850, né? Então você tem um livro que foi produzido em 1850, republicado no século XXI. E o tema desse livro era a pré-história, ou seja, 14.000 a.C. Então, você vai ter o ano de publicação do livro de 2016, nas referências do documento, mas o texto foi produzido no século XIX, em 1850. Só que ele se refere a uma época anterior, ao ano 14.000 a.C., que é a pré-história. Então, a UNHB quer que você coloque o ano de produção do texto, tá? Que é o século, nessa situação hipotética, é o século XXI, quer dizer, o século XIX, é o ano de produção do texto, que se refere à pré-história, tá? Não confundam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a questão 3, tá? Se você pegar a questão 3, eu vou virar a câmera um pouco. O documento 3, eu não consegui virar a câmera, desculpe. Mas se vocês forem olhar aí, o documento 3 é um extrato do livro, tá aqui. Você pega o documento, vem lá, a falência, literatura, e vem o texto embaixo, não é isso? Do lado direito, vem informações sobre o documento, né? Então lá embaixo você tem origem. Eu acho que todos os documentos têm isso. Sim. E aí, nesse momento que você vê as origens do texto, por exemplo, esse documento 3, origem, Júlia Lopes de Almeida, a falência. Aí o ano de edição, né, o ano da editora, foi feito em São Paulo, pelo Clube de Autores, em 2017. Você vai perceber que entre colchetes aparece a data de 1901. Esse é o ano de produção, tá? Só que esse texto do documento 3, ele está se referindo a um momento muito concreto da história do Brasil, que é o encilhamento, que foi no governo de Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República do Brasil, que governou de 1889 a 1891, 3 anos só. Então você tem a data de edição, de publicação do documento, da origem do documento. Você tem a data de produção do documento, entre colchetes, só para esse documento, tá? É porque esse documento é uma pegadinha, por isso que eu peguei ele para dar o exemplo para vocês. Você tem a data de produção do documento, que é 1901, né? A Júlia Lopes de Almeida escreveu esse livro em 1901, que fala sobre um evento, 1901 é século XX, presta atenção, tá? É século XX, o século de produção, porque a UNHB pede o século de produção. Então esse texto, o século de produção dele é de 1901, século XX.
Só que ele se refere a um momento concreto da história do Brasil, que é o encilhamento, no governo de Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, que é século XIX. Entendeu o que eu estou falando? Eu não consegui virar a câmera para mostrar para vocês, mas se vocês prestarem atenção nesse documento 3, é isso. É o documento que foi editado e a primeira data é a que consta, né? Aí da edição. Júlia Lopes de Almeida, A Falência. São Paulo, Clube de Autores, 2017. Esse é o ano de edição, tá? Depois o ano de produção do texto, 1901. Nem todos os documentos são assim, tá? E ele se refere a uma data do século XIX, que é o encilhamento de 1891. São 3 momentos históricos, né, superpostos no mesmo documento. Uma situação histórica de 1891, século XIX, que é recontada num romance do começo do século XX, o ano é 1901, e esse texto é relançado no século XXI. É um documento que perpassa, olha que palavra bonita, perpassa 3 séculos, né? Século XIX, século XX e século XXI. Eu vou dar um outro exemplo agora para vocês, porque esse documento 3 ele é uma pegadinha. É por isso que eu peguei ele. Mas nem todos os documentos são assim, tá? Então vou usar outro exemplo agora para vocês verem que nem todos têm essa pegadinha. Só os que tem colchete, tá? Sem ir mais longe, o próprio documento 4. Boa Vista mantém recorde na maior paçoca do mundo. Eu lembro que um de vocês falou, eu quero saber só qual é a resposta naquele negócio da paçoca de Boa Vista. Então, olha só, é uma notícia de jornal. Então, uma notícia de jornal trata normalmente sobre atualidades. Vamos para o quadradinho que fica do lado direito, né, sobre o documento, título, tipo de documento, origem. Aí a origem é uma notícia de jornal com título Boa Vista mantém recorde da maior paçoca do mundo. No jornal Folha de Boa Vista, e a data é 26/6/2016. 2016 é século XXI. E a notícia trata de um evento que se produziu durante o século XXI. Então, a maioria dos documentos não tem a pegadinha daquele anterior, mas, por exemplo, eu só fiz 6 documentos, tá? O documento 5, por exemplo, se vocês forem no documento 5A e 5B, eles têm essa pegadinha. Eles são, por exemplo, você tem relatos de viajante, né? Jean Lery, Viagem à Terra do Brasil, Belo Horizonte, editora Itatiaia, editora da Universidade de São Paulo, ano de edição da obra 1980, tá? Século XX. O ano em que foi produzido o texto está entre colchetes, é o século XVI. E ele fala sobre as viagens do Jean Lery ao Brasil, tá? Que se produziram durante o século XVI. Deu para entender? Espero que sim. Agora eu vou dar uma dica para vocês estudarem história, tá? Normalmente quando a gente fala em séculos a gente usa algarismos romanos, né? E aí quem não está muito habituado com mexer com datas, séculos e tal, tudo bem. É meio difícil, mas aí depois de um tempo você pega o macete. Vou ensinar macete para vocês, não sei se vocês já conhecem, tá? Você tem o século XXI. Se você subtrair 21 menos 1 dá 20. E 20 começa nos anos 2000 a 2099. Então, sempre que você tiver o algarismo romano, subtrai por 1 e você vai ter os anos na cabeça. Se você tem, por exemplo, o século XX, subtrai 1, fica 19. Então, os anos vão começar com 1900 a 1999. Tá? Se você tem século XIX, menos 1, 18.
Então começa do ano 1800 ao ano 1899, tá? Na verdade vai até 1900. É sempre um a mais, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então usem esse macete para tentar resolver mais rápido as tarefas. Talvez ajude, talvez vocês já conhecessem, mas aí fica a dica, tá bom? No mais é isso, boa sorte para todo mundo. Vamos passar essa terceira fase, vamos para a quarta, que Campinas está esperando a gente, tá certo? Grande abraço.